Coisa maravilhosa. Coisa linda, gostosa, maravilhosa. É a madrugada, rapaz. Madrugada com Deus. 45ª edição do programa Reconstruindo Vida na Madrugada, com o seu amigo de todas as horas, o pastor Divino Marcos. O pastor Divino, coitado, está precisando de ganhar um iPhone. Mas tem que ser um iPhone 10, 11, por quê? Porque para aguentar o pastor Divino, dizia a senhora, para aguentar o senhor, pastor Divino, com os vídeos do senhor, com as mensagens do senhor, não é qualquer telefone não. 32 GB não funciona, tem que ser 128, tem que ser um iPhone, né? Bom, que coisa linda, maravilhosa, madrugada, madrugada de sexta-feira, o sexto dia, o dia do homem, o homem de Deus, o dia que Deus fez o seu, o homem feito por ele, sexta-feira. 14º dia para vocês do mês de fevereiro, 45º dia do mês do pastor Divino. Como assim, pastor Divino? É que o mês de vocês tem 30 dias, 31, 28, né? O mês de fevereiro. Mas o pastor Divino, o mês dele tem 52 dias. O mês do pastor Divino tem 52 dias. Porque a cada mês o pastor Divino arranca almas, reconstrói famílias. O pastor Divino reconstrói vidas. Ele vive em função disso. Ele nasceu para isso. Você precisa conhecer a história do pastor Divino. O pastor Divino é filho de um voto feito pela sua saudosa mãe, que não podia ter filho, homem. Ela disse: o Senhor me der o filho, eu o darei por todos os dias da sua vida. Eu sou filho de uma mulher branca, mineira, filha de senhor de escravo, e de um homem negro, filho de escravo. O filho do escravo casou com a filha do dono da escrava, a branca e o negro. E o meu avô, racista, pai da minha mãe, amaldiçoou ela para que ela não tivesse nenhum filho, só filhas, e que todas as filhas fossem embora com o negro. Ô, maldito racismo, né? Então, aí nasceram minhas 3 irmãs, e a minha mãe falou: o Senhor me deu um filho para quebrar essa maldição, eu vou entregar ele. Aí nasceu o pastor Divino Marcos. Divino porque representaria e representa o Deus da Bíblia Sagrada. E Marcos porque prega o Evangelho como único ou como um dos irmãos de Jesus biológico, filho de Maria e José, que seguiu no mesmo caminho pregando o Evangelho. Foi assim que a minha mãe decidiu como seria meu nome. 3 horas da madrugada, assim que eu fui tirado do seu ventre pela parteira, a Dona Maria. A minha mãe, Aurora, perguntou, que naquela época não tinha ultrassonografia, ela não sabia o que era, se era menino ou menina. E ela perguntou para a Dona Maria: é menino ou menina? E a Dona Maria disse: não é nem menino e nem menina, é macho. Ah, rapaz, eu ouvi isso aí quando a mulher falou, assim que eu saí da barriga da minha mãe, é macho. E eu tenho que fazer jus a esse macho. O macho é diferente, meu caro. Então, eu nasci para pregar o Evangelho, e para quebrar a maldição, e para reconstruir vidas. Não posso fazer nada. Além de ter nascido para isso, eu fui ungido, eleito, escolhido por Deus para seguir fazendo o que eu faço desde que existo. Até os anos que eu passei no mundo era a preparação de Deus para me usar no reino dele. Aos 18 anos fui para a aeronáutica, aos 19 anos para a polícia militar, depois civil. Por final, aos 23 anos, eu vim para o Exército do Altíssimo. E nele tenho sido instrumento, soldado de Cristo, recrutando, ou melhor, arrancando almas, combatendo o bom combate, lutando contra o próprio diabo por uma alma ou pelas almas.
É, se você não conhecia a história, em poucas palavras, tá aí a história desse homem que você vê o tempo todo nesse vídeo, que vive em função de almas. Não tem nada na Terra que o pare. Não tem nada, e nem ninguém. Ninguém no planeta Terra, no meio de 8 bilhões de ser humano, não para esse homem aqui não. Já houve alguns homens que queriam e que quiseram parar, e eles foram removidos. Uns até foram removidos da Terra. Por quê? Porque ninguém na face da Terra, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Está escrito o que eu estou falando. Josué, capítulo 1, versículo 5. Deus falou para Josué quando Josué substituiu Moisés, que era um escolhido. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Então, o eleito de Deus, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, ele tem essa consciência. Ele tem essa consciência de que o Deus a quem ele serve está com ele. E não haverá barreira, não haverá obstáculo. Nenhuma barreira o parará, como nada parava Neemias. Neemias era o escolhido, era o ungido, era o eleito. E nada, nem Sambalá, nem Tobias, nem Gesem, nem a Noádia, a profetisa, a endemoniada que lutava contra Neemias, aliada ao Sambalá, nada parava. Nem o frio, nem a chuva, nem o mau tempo, nem as dificuldades. Muito pelo contrário. As dificuldades que o ungido encontra, as dificuldades que o escolhido encontra na sua trajetória rumo à reconstrução da família ou das famílias, ou a reconstrução de vidas, ou arrancar almas das garras do diabo, essas dificuldades faz ainda o ungido ser muito mais fortalecido ao longo da sua jornada. Meu querido, sexta-feira, madrugada, 3 horas, 7 minutos, 42 minutos, 3 horas, 7 minutos, 42 segundos da madrugada, madrugada linda, maravilhosa, madrugada com Deus, em função das almas. Eu falava no áudio, alegria daqueles, alegria trazida por coisas e pessoas, elas acabam. Mas a alegria do servo, do ungido de Deus, é inacabável. A alegria daquele que serve a Deus é o tempo todo. Estando ele lá no topo do pináculo ou lá embaixo da pirâmide, ele está sempre feliz da vida porque está ganhando almas. Vamos aqui no livro de Neemias ainda, no capítulo 13, que coisa linda, maravilhosa. Que o Espírito Santo nos concede sabedoria, inteligência. Ainda no capítulo 13, fala no capítulo 13 todo, que as dificuldades encontradas por Neemias fez toda a diferença. Do capítulo 13, diz assim: os problemas foram oportunidade, as dificuldades são oportunidade, as muitas dificuldades encontradas em toda a trajetória, em toda a reconstrução dos muros de Jerusalém, foi a oportunidade para revelar para tudo e para todos que Neemias era diferenciado. Neemias tinha uma coisa diferente de todos os homens existentes daquela ocasião. É assim que é ungido. Por isso que ele é perseguido, por isso que ele é caluniado, por isso que há uma campanha o tempo todo contra ele, de dentro e de fora. Eu sei, eu já falei não sei quantas vezes a respeito daquela... Eu já falei não sei quantas vezes a respeito da serpente que perseguia o vagalume, querendo devorá-lo. E o vagalume, já não aguentando mais fugir da serpente,
O vagalume disse para a serpente: serpente bandida. Sabe que serpente é o símbolo do diabo, né? Né, serpente? Serpente maldita, eu não pertenço à sua cadeia alimentar. Por que você me persegue e quer me devorar? E a serpente disse assim, ó, deixa eu botar aqui na luz. Incomodar um pouquinho a serpente, né, rapaz? A senhora falou, também o senhor provoca, hein, pastor Divino? É, meu querido, eu gosto de provocar a serpente. Hein, ô serpente, por que você me persegue? E por que você quer me comer, quer me devorar, se eu não pertenço à sua cadeia alimentar? A serpente falou assim, é porque eu não suporto ver o teu brilho. Tem gente que inveja até minha risada, poxa. A minha disposição, a minha coragem de estar na madrugada. Até outros pregadores. Pastor, hein, pastor? Pastor. É, pastor. Título de pastor todo mundo pode ter e podem te dar. Mas unção, só o escolhido. E quando você quiser alma, você vai ter unção. Enquanto você quiser cargo, título e posição e ficar na ostentação, você vai ficar na pista, meu caro. Os problemas foram oportunidades para revelar o espírito corajoso de Neemias. Enquanto muitos abandonam a fé, em meio às dificuldades, aqueles que são fiéis se agarram ainda mais a ela. A ela quem? As dificuldades. Tem gente que foge do pau. Eu não, rapaz. Homem como eu fugiria? Sai pra lá, rapaz. Foge do pau, tem medo de tudo. Andar com medroso, eu ando sozinho por causa disso, rapaz. Eu não ando com medroso, não. Tenho medo até de entrar no presídio, tenho medo de ir até o diretor. Eu não tenho medo de nada, rapaz. Se agarram ainda mais. Aprendemos com Neemias. Neemias, rapaz, tinha que ler o livro de Neemias todo para você aprender a ser líder. Todos, indistintamente. Aprendemos com Neemias a não nos preocuparmos com popularidade, mas a ter como prioridade agradar ao Altíssimo. Neemias ousou crer, lutar e vencer externamente, porque primeiramente venceu dentro de si. Não existe obstáculo capaz de deter a reconstrução da sua vida, se você assim desejar. E não importa quão destruída esteja as famílias ou aqueles que estão ali privados da liberdade na cadeia, não importa. Pode ser os piores criminosos, serão os melhores pastores, obreiros e membros no reino de Deus. Nós estamos trabalhando para isso. Certamente você encontrará resistência, mas se empenhe com fé, trabalho e perseverança, pois assim a sua vida será reerguida. O pastor Divino está com a missionária Rose todos os dias ao meio-dia, na oração, na corrente do bem, reconstruindo vida, e na madrugada. Quando nós andávamos ali dentro do presídio com as obreiras, ouvia-se os gritos de dentro dos pavilhões e até entre os advogados. Aí vem o pastor Divino. É, rapaz, acho que não sei porque que a minha mãe foi botar meu nome de Divino. Deve ter sido esse o problema. Bom dia.